Boa tarde a todos que estão assistindo este novo podcast do Harmonia do Saber. Bem, hoje o tema será sobre hoje o tema será sobre o homem moderno, né? Eu vou falar sobre as consequências, como surgiu o homem moderno, né? E fiquem tranquilos que eu não falarei apenas aquela coisa genérica. Ai, o homem está sendo reprimido. Ai, é feminismo, essas coisas. Não. Eu vou tentar entrar numa parte mais metafísica. E talvez eu cometa uns erros, né? Pois eu ainda sou um pouco leigo, é um conhecimento que eu estou em desenvolvimento ainda. Mas eu acho que dará para tirar bastante coisas boas. Bem, é, eu estou aqui com uns amigos. Eles vão entrar só em algumas partes, né? Entre aspas, eu vou ser o apresentador-chefe. E eles vão me auxiliando, vão me ajudando, né? Porque eu também não sou um professor ainda para dar uma aula extensa, mas eu vou dizer o que der. Bem, vamos lá, vamos tentar começar com isso, né? Olha, primeiro nós temos que entender, né? É, o que seria o conceito do homem moderno hoje em dia? O que seria o homem moderno, né? Da visão tradicional. O homem moderno, ele seria simplesmente um louco, ele seria considerado um louco, pois o homem moderno, ele quebrou a metafísica, né? Ele quebrou a religião, ele quebrou a espiritualidade. Isso é uma coisa grave. Você voltar muito tempo atrás, na verdade, há mais de 2000 anos, você via que isto não era um pensamento comum, né? É, não era nunca um pensamento comum. É bem difícil de existir ateus naquela época, né? Por consequência disso, podia existir satanista, anglicano, tudo isso, mas ateu não tinha. Este fato do ateísmo é uma coisa muito recente que aconteceu em nossa geração não, né? Mas no século XIX, no século XVIII por aí. Isso é uma coisa nova. Nunca a concepção metafísica dos povos antigos eram totalmente voltado para um Deus. Não vou dizer se o Deus era verdadeiro ou era falso, né? Mas todos tinham Deus, fora em exceção. Não tinha nenhum em exceção, que não acreditava. Até mesmo se você for explorar um pouco mais a fundo, até tribos indígenas que viviam no meio do mato, como por exemplo as tribos brasileiras, né, que viviam aqui antes de Portugal chegar. Eles faziam algumas práticas religiosas, né? Eles tinham alguns ritos, mesmo que não fossem ritos certos, né? Como por exemplo comer pessoas que acharam que o conhecimento passava através da carne do ser humano, mesmo sendo coisas erradas desse tipo, ainda tinham este pressentimento, tinham esta coisa que havia um Deus, que havia coisas espirituais. Então, este fato do ateísmo, esse fato do materialismo extremo, é totalmente novo, né? E eu vou tentar, né, algumas causas, né? Olha, uma das primeiras causas é a diminuição, da igreja. Sinceramente, pelo menos aqui no Ocidente, né? Eu vou dizer no Ocidente. No Oriente eu não conheço muito, então não teria como dizer, né? Mas o fato que eu acredito de ter essa diminuição, de ter essa diminuição do fato da metafísica e maior no nível de ateísmo, é, entre aspas, a caída da igreja, né? A importância, a relevância da igreja, né? Vocês veem que na Idade Média era cristã, todo mundo era cristão, é uma coisa surpreendente. Tu vê que depois aconteceu vários fenômenos, né, como a Revolução Protestante, teve o Calvinismo, teve essas coisas que apenas separaram o cristianismo, né? Só fez mais merda ainda, fora disso, né? Isso foi uma das coisas, né? Quando a igreja estava, entre aspas, no poder, né? Ela era o clero, assim, Diego, não tinha essas coisas, né? Não tinha disso de não acreditar. Tanto que as famílias, até as mais pobres, apoiavam tanto a Igreja Católica, pois elas sabiam que tinham alguma coisa lá, tinha uma coisa de especial. Não era simplesmente,
camponês é um bicho bobão, porque ele ficava rezando para uma imagem, bobão. Sendo que esse é um pensamento moderno muito idiota, né? Eles não entendem a profundidade, a gravidade dos ritos, da tradição, da cultura local, né, que se seria. E primeiro, né, esta parte da cultura, é muito bom lembrar que não há sociedade sem religião, não há, há simplesmente barbárie. Isso nós podemos ver, não, isso depois eu vou falar disso, para não acabar perdendo foco. Mas sem uma religião, sem valores morais, simplesmente não há sociedade. Um dos motivos de estar toda esta merda que está acontecendo hoje é porque simplesmente os valores cristãos da Igreja Católica está sendo perdido, está sendo coberto por um manto de mentira, com feminismo, abortismo, essas merdas todas. O culto ao dinheiro, o culto à vaidade, isto está desgraçando a nossa sociedade, a nossa cultura, né? É, eu poderia dizer para vocês que tanto dessas coisas que acontecem, tanto desse ateísmo, tanto desse niilismo, dessa depressão, é simplesmente pelo fato da, 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 da longevidade, né? Da distância que o homem moderno está da tradição, né? Está da religião, está daquele senso de que existe um Deus, existe algo a mais, e ele não é simplesmente um grão de areia no espaço, né? Não é simplesmente um Zé Merdinha que só vive para trabalhar. Eu simplesmente, eu realmente acreditaria que o homem moderno, ele é o homem mais baixo que já teve, até mais baixo do que os homens da caverna, sendo sincero. Pois, o que que é um homem que não acredita em metafísica? O que que é um homem que não acredita que tem um Deus? O que que é um homem que não acredita nos seus valores morais, né? E isso também agrava na questão masculina do homem, né? Quando falam aquele estereótipo boboca, idiota, de que cristão é franzinha, cristão não aguenta um soco. Na verdade, isso é pura mentira. Tu vê um dos apóstolos, o São Paulo, né? Ele é representado com uma espada na mão. E fora as cruzadas, né? As cruzadas representam que os cristãos não são fracotes, não são mulherzinhas, né? São realmente homens. Eu vou tentar explicar, né? Eu acho que eu posso errar nessa parte, mas o homem em si, ele é ação, né? Ele faz acontecer. Ele está no controle. Ele não é o maleável. Ele, ele é o cara que molda as coisas. Ele é o cara que quando chega na sala, você sente o ar, você sente que aquele cara está no controle, que ele é independente do que aconteça, ele será aquele. Sabe aquela frase de pé entre as ruínas do Júlio Zévola? É simplesmente isso. Seja um homem, seja o homem que, independente da condição que você está, independente do mundo que você está vivendo, tem os seus valores. Seja homem, seja ação, não seja o maleável, que é o feminino, né? Isso eu acho que já dá para levar um pouquinho mais para uma astrologia, né? Quando tu vê o Sol, que é representado pelo masculino, e o feminino, que é representado pela Lua, quem que ilumina a Lua? É o Sol. O Sol é a ação. O Sol muda a mulher. O Sol transforma a mulher, né? E isto foi uma concepção que o homem moderno perdeu de vez, deixou de lado, né? Aí também eles não se encontram mais, né? Eles não sabem qual que é o dever deles como homem, o que que eles têm de fazer, né? Isso é uma coisa muito triste, né? É uma coisa realmente deplorável, se tu for parar para pensar, né? Bem, uma das consequências disso, uma das consequências dos homens não saberem o que eles têm de fazer, né? Que qual que é o papel deles neste mundo, é simplesmente a depravação, é simplesmente a feminilidade que acontece, né?
E não é simplesmente por essa questão. Sim, tem agentes que estão por trás disso. Sim, tem pessoas que querem destruir isso, querem destruir esses valores, né? Mas já vou logo acrescentando que não é apenas o marxismo, tá bom? Vou logo acrescentando isso. Bem, Ixi, acho que eu perdi o fio da meada. Peraí, deixa eu me lembrar aqui. O homem... Ah, certo, lembrei. O homem, ele perde porque ele se afeminiza, né? Porque ele está tão perdido, tão depressivo no tempo de hoje. Porque ele simplesmente não é homem. Ele não sabe o papel dele, né? Quando um homem está depressivo, é porque ele não teve a base, não teve esse ensino quando criança, né? Quando o pai era o imutável, o pai era o sol, o pai era o sol, né? O pai era o céu, que não muda, mas ao mesmo tempo é imenso. Quando ele não teve isso, não teve esta referência de masculino, de homem, ele vira um merdinha quando cresce, não vira um adolescente, porque ele não tem personalidade, ele simplesmente tem lixo na cabeça dele, né? Ele muda por muita coisa, tu vê que um adolescente é praticamente quase adulto, ele muda tanto, mas tanto, a personalidade, e isso eu acredito que não seja tão comum, né? Pelo fato do homem ser o imutável, né? A ação, a rocha, né? Que não muda tanto. Isso eu acredito ser uma das causas, né? Quando vem umas cargas pesadas, né? Que acontecem da vida, diga assim, cargas pesadas, aqueles momentos muito difíceis, né? Quando o moleque que não tem a referência masculina, não tem a personalidade própria, definida, sabendo o que ele tem que fazer, ele não aguenta. É uma onda tão forte que não aguenta. Ele não tem personalidade para lidar com isso. Ele rejeita, ele acha aquilo muito extenso, acha muito pesado, sabe? E isso é um dos problemas. É, valeria acrescentar que se você também não é masculino, você... Como que você vai educar seus filhos, né? Isso aí já começa. Se seus pais não foram exemplo, o seu pai principalmente não foi exemplo de masculinidade, e consequentemente, se você não correr atrás, que também é muito difícil, o seu filho será a mesma merdinha que você. E isto é uma das coisas, isso é uma das consequências de se afastar da tradição, de se afastar das coisas que realmente importam, né? Isso é simplesmente uma das consequências. Aí quando eu digo quando tem homem fraco, quando tem homem fraco, acontece essa merda que está, né? O homem em si, ele tem que ser o que coordena, né? Como disse, ele é a ação. E se não tem homens, quem vai coordenar? A mulher? E se a mulher coordena, dá merda, né? Porque a mulher é um ser maleável, é um ser que muda toda hora, que se, que se acostuma com o ambiente, né? Ela não simplesmente igual ao homem, que não muda de personalidade, ela muda muito fácil. O homem tem que definir quem ela, assim, entre aspas, vai ser, né? Porque a mulher sozinha não tem isso. E se não tem os homens, as mulheres também. Acabam ficando perdidas, acabam entrando em promiscuidade, acabam entrando na merda toda, né? E isso também afeta os filhos, né? Afeta as mulheres, aí dá merda tudo, dá merda. Isso é uma das causas, né? Isso é primeiramente, as coisas mais fundamentais que deveriam ser retratadas. E outras, né? Tem pessoas querendo destruir esses valores morais. Não simplesmente aconteceu do nada. Não foi apenas o distanciamento da metafísica. Então, isso foi uma coisa, né? Mas teve pessoas que fizeram com que isso acontecesse. Por exemplo, as pessoas que hoje estão no poder, né? É, eu vou dizer que essas pessoas em si, elas lutam contra a humanidade. Elas lutam contra um homem, né? Eles deixam o homem afeminado, fazem isso para que não haja sociedade, não hajam pessoas fortes, né? E eu poderia dizer que, não sei se converia levar para um lado mais metafísico, mas seria meio que uma coisa
do demônio, uma coisa luciferiana. Quando você destrói a família tradicional, bum, acabou a sociedade. Tira a religião, pum, acabou, acabou. Não tem valores mais morais, não tem mais nada, nada. E é isso que muitos deles estão fazendo com as ideologias, né, deste mundo moderno que é muito porcas, né? Isso são dos piores problemas. Ideologias é simplesmente a capa uma fantasia para as coisas metafísicas, né? Tu percebe que até o mesmo cara se dizendo cristão, ele acredita mais em ideologia do que na Bíblia, né? Não faz tanto sentido. Às vezes muitas pessoas ficam perdidas, ficam apontadas, né? Ficam perdendo um tempo apontando o erro errado, sabe? Apontando para coisa errada, que acham que é simplesmente a esquerda. Ah, a esquerda vai destruir o Ocidente, o Islã vai invadir. Não, não é isso. Não, não é este o real problema. O real problema é essas pessoas que querem distanciar da tradição, que querem acabar o seu contato com a metafísica. Né? É simplesmente um plano demoníaco. Pense comigo. Já levando para um lado mais metafísico, um pouco teológico, né? Pensa, se eu vou dar um exemplo cristão porque aqui o povo é mais cristão católico, né? Pense que se você acredita no céu e no inferno e você conhece a tradição, você conhece a verdade, você conhece a Bíblia, você fará de tudo para ir para o céu, né? Claro, se você quiser. Se você fará tudo para ir para o céu, fará as coisas boas. E você perceberá que existe o mal também, existe o demônio, né? Ele é o principal causador das coisas ruins que há no mundo, né? E se você acredita nas coisas metafísicas, você consegue combater ele. E no fim acabar se salvando. Mas e se você não acredita? Como que você vai combater uma coisa, entre aspas, inexistente? Seria um plano muito bom, pensa. Se o demônio tivesse planejado tudo isso, planejado um ateísmo gigantesco para fazer você acreditar, como que você iria combatê-lo se você nem acredita nele? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Que negócio, né? O lobo que se fantasia com pele de carneiro. Ele nunca vai se revelar assim. Não, não é uma coisa. Ele não se revela assim por nada, não, o demônio. Uma coisa. Ele é inteligente, não é burro, né? Como muitos pensam. É uma coisa muito interessante também, né? Acrescentando esse papo. Acreditam que o demônio morreu no século XXI. No século XVIII para o século XXI morreu. Simplesmente não é mais isso, né? Essa é uma das consequências. Eu acho que o DH quer falar aqui, eu vou passar para ele. Pode falar, DH. É, na verdade, eu acho que tá até na Bíblia que com o tempo as pessoas iam ficar cada vez mais distanciadas de Deus. Acho que tem isso. Acho que isso faz parte de uma previsão. Uhum, isso é muito verdade. Eu acredito que o século XXI seja um dos últimos séculos, esteja já chegando no fim dos tempos, né? A depravação, a promiscuidade, essas coisas, não são coisas normais, né? Como eu disse, é uma coisa feia, horrenda, é uma coisa terrível, né? É uma coisa diabólica mesmo, já chega a ser uma coisa demoníaca. É, essas coisas, depravação, abortismo é um pecado terrível. Aí tu pergunta, poxa, por que as mulheres estão doidas da cabeça, né? Uma das questões é o homem, não tem o sol, mas outra das coisas é essas ideologias, né, implantadas. Abortismo, feminismo, isso destrói a cabeça da mulher, velho. Matar um filho, matar uma criança. Isso é uma coisa tão pesada, mas tão pesada que tem, eu não me lembro quem disse, acho que foi um amigo meu, tenho certeza se ele está certo, mas que tem determinados tipos de pecados, como por exemplo o gaysismo, né, o homossexualismo. Nem mesmo os demônios conseguem ver aquilo, de tão pesado que é. Ainda resta neles um resquício de, acho que poderia se dizer de divindade, né? Porque eles são anjos caídos. Nem mesmo os demônios aguentam ver determinados tipos de pecados que estão hoje no século XXI. Mas não significam que eles não fazem, eles só não aguentam ver, mas eles fazem. Eles querem te levar para o inferno, simplesmente isso. É,
acho realmente que o homem moderno, ele é o homem niilista, né, velho? Ele vive pelo material, né? Ele vive para trabalhar. É a frase mais comum que tu vê, por exemplo. É, eu vou dar um exemplo aqui de, entre aspas, um pai de família, né? Olha, eu não culpo essas pessoas, eu nem julgo também. Mas acontece que isso já é um pensamento mais moderno, né? Ah, eu vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. Hum, eu vou dar tudo que ele não tive. Isso é uma coisa meio boboca para você parar para pensar. Porque você vai dar apenas material e a parte educacional, a parte religiosa. Você vai ensinar tradição familiar? Não, tu não vai ensinar, tu quer dar apenas material. O que que ele vai fazer com isso? Vai virar um degenerado. É, criança sem educação. Educação, eu digo, não daquele sentido. Ele foi para a escola. Não, não nesse sentido. Eu coloco no sentido religioso, no sentido moral. Se a criança não tem isso, ela vai virar um degenerado com muito dinheiro. Simplesmente isso. Não vai mudar nada o fato de mais coisas do que você vai dar. Isso é perca de tempo. Tá? Que você quiser dar uma boa condição para seu filho, dê. Isso é plausível, né? Isso é muito bom. Mas ensine o que é fundamental a ele, né? Ensine o que é bom para ele. E eu digo que se abster dessa obrigação é uma coisa terrível e bem provavelmente tu pode pagar quando morrer por essa questão. Porque tu sabe, pensa comigo, se a coisa mais importante, pensa assim, ó, comigo, se tu vive 70 anos aqui nesta vida, nessa terra, e tu morre, tu vai viver pela eternidade. Se tu fizer coisas boas, tu vai pro céu, coisas erradas, tu vai pro inferno. É uma coisa mais resumida, né? Essa coisa é mais importante, porque vai ser pela eternidade. Você não ensinar o seu filho a pegar este rumo, a ensinar este caminho, você acha que isso não vai ter consequência? A sua obrigação como pai, né, como chefe de família, é ensinar seus filhos isso, ajudar com que eles vá para o céu, né? Eles façam as coisas certas. Porque, eu vou ser sincero, é uma coisa muito triste você ver as crianças hoje em dia idolatrando um celular, né? Idolatrando um Free Fire, idolatrando um tipo de jogo bobo. Isso é uma falta de educação, né? Falta de educação paterna e materna, né? Quando você vê essas crianças, eu não acho certo julgar simplesmente elas, né? Eu acho certo você não julgar seria o termo certo, né? Mas você olhar para quem educou elas, não simplesmente para crianças. Nenhuma criança nasce ruim, nada disso. Nenhuma criança nasce ruim. Ela acaba se tornando, ela acaba, eu digo ruim no sentido de mal educada, né? Nenhuma criança nasce com isso. Nenhuma criança nasce já pensando, eu vou viver de promiscuidade. Não, tu pode ensinar a tua criança a não fazer isso, né? E pais que se abstêm disso, né? Se abstêm desta responsabilidade, vão pagar muito caro, podem pagar muito caro. Pois você, o pai, ó, isso é uma visão de pai tradicional, não é pai moderno. Isso é uma coisa que se perdeu. O pai tradicional tem que ensinar o filho o caminho do céu. Tem que ensinar ele para uma religião. Eu não estou dizendo que é o cristianismo. Eu acredito que o cristianismo seja a verdadeira religião, mas eu não vou entrar nesse caso. Eu vou dar algumas explicações com o cristianismo que é mais fácil de entender. Mas neste caso, o pai tradicional, estou dizendo. O pai tradicional tem a obrigação de levar teu filho ao céu, de ensinar o caminho do céu, né? Se ele não faz isso, ele está fazendo uma coisa muito errada. O filho dele que paga, né? Isso é o mais triste, né? Porque pensa, depois dos 7 anos, isso é um problema com as escolas, né? Agora eu vou entrar na parte das escolas. A escola é nada mais governada, nada mais comandada pelas pessoas que estão em cima, as próprias pessoas que querem acabar com a tradição, que a maioria das vezes pode ser controlada pelo demônio, pelo demiurgo, né? Essas pessoas que controlam a escola. E pensa, cada vez mais as crianças estão indo mais cedo para a escola. E os pais, a maioria das vezes, ou não, né? Às vezes não tem culpa, às vezes não tem, é bem pobre, não tem muito dinheiro, né? E os pais têm que trabalhar e colocam coloca a criança na escola pública, né? A criança só vai aprender lixo, meu. A escola não vai ensinar tradição, moral, não vai ensinar nada disso, nada. A criança vai crescer como um objeto, vai crescer como um bobão.
E o fundamental que ela deveria aprender quando criança, ela não aprende. Ora, bolas. Aí dá ruim, velho. Aí a criança fica com aquela personalidade toda zoada. Fica toda depressiva. Também porque não aprendeu a ser homem. Porque na escola a maioria dos professores não sabem o que não sabem o que em si é ser homem. E as mulheres também não tem como uma mulher, isso tira isso da cabeça. Não tem como uma mulher ensinar como ser homem, porque ela já não é homem e ela não nasceu com essas pré-definições, né? Ela não é ação, ela é maleável, ora bolas, né? A criança não aprende isso na escola. A criança só aprende na escola lixo, 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 lixo e mais lixo. E ela fica 12 anos na escola, pensa. Desde o prezinho ao fundamental. Fundamental não, ensino médio 3, terceiro ano do ensino médio. Pensa quanto tempo ela ficou na escola. Às vezes 6 horas por dia. Isso é normal na minha escola. Era assim. Às vezes a criança fica mais tempo na escola do que com os pais. O que ela vai aprender? Ela vai aprender simplesmente o lixo. Vai aprender o lixo moderno, né? Vai aprender aquele materialismo idiota. Vai aprender aquele feminismo, aquele gaysismo idiota, né? Aprender em si aquele liberalismo, né? Vai aprender o culto ao dinheiro, vai aprender o culto à ciência. Eu já vou falar da parte da ciência, né? Que eu acho que é de suma importância, não tem de suma importante, né? De suma importância. Não tem como você descrever o mundo moderno sem descrever a ciência, né? Falar sobre a ciência. Bem, as crianças ficam fracas, acabam se lascando no fim, né? Na família. Isso também, a escola, o que que a escola ensina? Aquele culto cientificismo é uma coisa diabólica também. Vocês veem que é puramente materialista. Eles quebram o culto a Deus, eles quebram, eles quebram o culto à metafísica, né? Eles quebram tudo em relação à metafísica. E tu não acha que isso é um plano diabólico? Deixar cada vez as pessoas mais ateias, mas sem acreditar na metafísica. Tu não acha que isso é um plano diabólico? É como eu disse já no começo, a explicação. Como que você vai combater o demônio? Como que você vai querer ir para o céu sendo que você nem acredita? Poxa, isso é muito simples, né? E primeiro que a Red Pill aqui, a Red Pill poderosa. A ciência moderna é nada mais, nada menos que uma capa para organizações ocultistas, esotéricas. Por exemplo, sabe o mais idolatrado na física? Né? Eu não lembro se é na física, na verdade, né? Eu não sei essas partes, mas um dos mais idolatrados é Isaac Newton. Isaac Newton, sabe eles? Ele mexia com alquimia, alquimia, e não era aquela alquimia que, se eu não me engane, alguns santos praticavam. Não, era uma alquimia que ele dizia que falava anjos, com anjos, meu amigo, com anjos. Com anjos a merda. Ele falava era com demônios e passou a vida inteira. Então, primeiro que ele dedicou a vida inteira à alquimia e não foi a ciência. A ciência foi só uma parte que os seguidores dele colocaram no papel para ficar bonito. Poxa, eu vou colocar isso. Não vou colocar que ele mexia com alquimia, com isso. Não, não, não. Vou esconder essa parte. Vou esconder a parte diabólica. Vou esconder a parte esotérica. Vou colocar a parte só da, entre aspas, muitas aspas, ciências materialistas. Ciência materialista, né? Para ficar bonito no papel, né? E isso é muita coisa que ninguém percebe, né? Eles acham que a ciência sempre foi materialista assim, né? Na verdade, nunca foi. Isso também é um fato recente, né? É uma coisa inacreditável, né? É uma suma burrice, é uma demasiada burrice tão grande. Esses cientistas aí, que não tem como você descrever. Não tem como você descrever o nível. Simplesmente eles inventam cada coisa que vocês vê, né? E eles são propagadores dessas ideias também, né? Muitos deles são propagadores dessas ideias. De propagadores não, entre aspas, criadores dessa ideia, né? De abortismo, feminismo. Como que tu acha que essas coisas acontecem? Primeiro, a ciência fala, isso é bom. Por que ela pensa isso? Porque ela já não tem os valores morais, já não tem a religião, já não tem nada disso como base. Ela fala, vou matar bebê até 9 meses. Por quê? Porque não é nada, não. Ele é uma bola de sangue. Ele é célula, simplesmente. Aí vai lá, a ciência aprova. Aí depois passa para os governos.
Aí depois os governos aprovam, aí depois passa para a mídia, e depois da mídia vai para o povão fica com essa ideia na cabeça. E depois eu acho que eu vou falar da mídia também, é muito importante, não tem como descartar ela. Então, uma das maiores culpadas é a ciência, né? Não tenho dúvida disso, a ciência é uma das maiores propagadoras dessas ideias, né? São ideias satanistas, realmente, ideias terríveis. Tanto que a Igreja Católica excomunga, né? Proíbe de participar da missa quem praticar qualquer tipo de aborto. Na hora já está excomungado, automaticamente. Isso é para você ver o tamanho da gravidade, né? Pensa, você matar uma criança inocente dentro do seu ventre. Isso é uma coisa terrível, terrível. E sabe quem fica lá? Sabe quem fica lá esperando? Demônios, quando você vai fazer isso. Ah, não sabia, meu caro amiguinho. Outra Red Pill. Quando você faz isso, você simplesmente fica rodeado de demônios, esperando o parto. Ah, não sabia, não. Ah, pois agora sabe, né? Muitos desses negócios são levados para cultos satanistas, né? Não sabia também? Ah, não, é puro materialismo, é o direito da mulher. É a merda. O agente principal, acima de tudo, é o demônio, não é direita ou esquerda, não é Lula ou Bolsonaro. Esse ainda é o demônio, o inimigo eterno, né? É aquele cara que vai te acompanhar pelo resto da sua vida e vai estar escrevendo tudo que você fizer de errado, para no juízo final falar: olha, ele fez isso e aquilo. Aí você vai pensar: pô, mas eu nem acreditava nele. Pensou agora errado, seu burro. Ele existia e você fez errado e ele ainda te acusou. Ele fez você não acreditar e ainda vai te acusar no juízo final. Então eu repensaria, nesse ato de ser ateu, né? Uma das coisas é muita burrice ser ateu, na verdade. Você descartar tudo que fizer em 2000 anos achando que os caras eram cringe, é uma burrice excepcional, uma burrice que você fala, puta merda, este cara não tem juízo mesmo. Mas tá bom. Isto foi apenas o abortismo, né? E a questão do já ligando, né? O abortismo entra no mandamento de Cristo que é não matarás o seu próximo. Pronto, já descumpriu o mandamento de Cristo, que é um pecado gravíssimo, um pecado muito pesado, né? Agora eu vou dizer sobre as ideias da revolução sexual, né? Aquelas ideias de libertação do sexo. Sabe o que acontece Aí quando você eu faz aquele ato? Opa, pode falar, pode falar. posso falar. É, então, assim, eu vivi 19 anos da minha vida sendo um homem moderno e eu posso acrescentar alguns pontos aqui ao longo da minha vida aqui que realmente são pontos que, vamos lá, é, nos meus 8 para 9 anos eu ficava valorizando pra caramba o materialismo. Porque, tipo, ahn, eu gostava de ganhar coisas, eu gostava de ganhar brinquedos, essas coisas assim. E eu nunca julgava assim, mas eu esquecia, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, do meu tatravô, do meu tataravó, tudo isso em prol de brinquedos e essas coisas assim. É, daí fui crescendo e tal, crescendo um moleque bem fresco. Tipo, daqueles que você encostar, você chora, a pessoa já chora, já fica bem, bem horrível, né? Aí eu fui crescendo mais e mais, eu já não tinha meio que salvação, né? Porque, tipo, cara, aos 16 anos eu tinha visto um canal que me transformou uma coisa muito, muito, que eu acho que essa coisa pode me levar até pro inferno, até, mano. É, eu não gostaria de falar essa coisa aqui, eu me arrependo hoje profundamente. Vejo que o que eu fiz e pensei naquela época era muito errado, um pensamento muito besta. Aí, aí a gente chega aqui no final.
praticamente do caos, né? O início do recomeço. E eu tento ao máximo manter o que sobrou de valor de mim ou alguma coisa assim. Porque o que sobrou de masculinidade, que eu aprendi de masculinidade. Porque meu pai, ele apesar de ter algumas coisas, ele era um homem, pelo menos assim, que eu via. Né? É só isso que eu tenho a falar assim. Poxa, é o que tu vê, né? Hoje em dia, a molecada é isso. É, elas são educadas pelo smartphone, né? Eles são educados pelo Lucas Neto, né? Eu não sei se no seu caso não é isso, né? Porque o Lucas Neto nem existia, mas, enfim. Hoje em dia tu vai ver a geração que vai crescer. São educadas pelo Lucas Neto, meu filho. São educadas Não, por mas cara. Tu vai ver a merda. naquela época eu era educado por quê? Pelo Resident Evil e pelo Authentic Games. E tipo, só isso, mano. Só isso já me fez tornar um ser humano patético, né? Olha, o bom é que tu percebeu isso, né? Ainda não tem 40 anos, não tem 50, não tá no fim da vida, né? O bom é que tu percebeu isso. Imagina as pessoas que estão em transe o resto da tua vida, o resto das vidas, achando que o que vivem é normal, né? Eu acho muito interessante o que tu falou, ser o ser humano lixo, né? Eu acredito que seja isso, mas é uma das coisas que você percebe hoje em dia, que o animal, o ser humano está abaixo do nível animalesco, né? Está abaixo do nível animal. Uma das coisas como um exemplo disso, você tira do exemplo da promiscuidade. Os caras parecem um bando de cachorro, não conseguem se controlar suas tensões sexuais, é, suas vontades, né? Um cachorro é a mesma coisa, o cachorro não consegue controlar. E se o ser humano que tem razão, tem a lógica, tem a alma, não consegue fazer isso, se comparar com um cachorro, né? Comparar o nível animal. Sim. Então, outro dia eu até postei no grupo, eu tava animado para falar isso daí no podcast passado, que eu acabei encontrando um cara lá no Discord. Não sei se eu já falei essa história, se eu já falei, vocês ouvem de novo aqui. Que, tipo assim, mano, o cara valorizava 1000 vezes o sexo. O cara, tipo, bater punheta é normal, bater punheta é isso e aquilo. E, mano, vendo aquilo, velho, o cara poderia destruir uma vida ali, velho. Se ele quisesse, mano. Aí eu refutando, cara. Não, porque você teria mais energia depois que não batesse essas coisas assim. Eu comprovei, eu já fiz isso daí várias vezes. Se tu vê a onda de comerice, né? A onda dessas pessoas, tu vai ver a merda que vai dar isso futuramente. Já tá dando, né? Nível de depressão é por questão disso, velho. Tu só fica só no negócio, achando que é puramente Tipo, material. Ah, não tem nada, não. Pode falar, pode falar. a maioria que tem ligações com aquela bandeirinha de arco-íris, literalmente, você vê o pessoal, é todo um bando de depravado também, né? Agora pensa, o que um bando de animal? Animal mesmo, quem vive em puro depravação, né? Pura masturbação nisso, as coisas. Comparado a um animal, o que um animal pode fazer na sociedade? Nada. Ele só pode atrapalhar. Continua no próximo episódio.